Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Girim Yadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavat, capítulo 1, canto 1, capítulo 3, verso 9. Tuje dharma kalasarge nara narayana rishi bhutvatmo pasamopetam akarot duscharam tapa. Na quarta manifestação, o Senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. Significado, Swami Prabhupada. Como rei, não sei como é que pronuncia. Rishabha. Como o rei Irixaba aconselhou a seus filhos, tapácia ou aceitação voluntária de penitência para a compreensão da transcendência é o único dever do ser humano. Isto foi feito de maneira exemplar pelo próprio Senhor, para nos ensinar. O Senhor é muito bondoso para com as almas esquecidas. Ele, portanto, vem pessoalmente e deixa após as instruções necessárias, e também envia seus bons filhos como representantes, para chamar todas as almas condicionadas de volta ao Supremo. Recentemente, ainda dentro da memória de todos, o Senhor Chaitanya também apareceu com o mesmo propósito: mostrar favor especial para as almas caídas desta era da indústria do ferro. A encarnação de Narayana ainda é adorada em Badari Narayana, na cordilheira dos Himalaias. Este tem um lugar no Himalaia chamado Badri Narayana, onde Narayana é adorado. E atrás desse templo tem duas montanhas. Uma montanha representa a manifestação de Nara e a outra de Narayana, que esses dois sábios que são manifestação de Deus, Nara Narayana. Você vê na oração que a gente canta antes de Madhbhagavata, fala Narayanam Namaskrityam Nara Chaivo Narottama. Então, primeiro oferece reverência a Narayana, o Senhor Supremo, e Nara Narayana. Nara Chaivo Narottama.
que são as duas personalidades mais exaltadas. São Naranarayana e Rishi. São dois grandes sábios, manifestação do próprio Narayana. Um chama Nara, outro Narayana. Na forma de dois sábios, eles são manifestação de Deus. Eles estão hoje e vivem sob a forma dessas duas montanhas, atrás do templo de Badrinarayana, nos Himalaias. São Prabhupada falou. Você vê, Krishna é chamado de Dinabandhu, significa amigo dos caídos, das almas condicionadas. Rei Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagat Pate. Gopesha Gopika Canta, Radha Canta Namoso. Dinabandhu significa amigo das almas caídas, como falou aqui. Então, Krishna aparece, às vezes pessoalmente, às vezes envia seus bons filhos, significa os grandes mestres, igual a nossa sessão discipular, ou também os Abraão, Maomé, Jesus e Moisés, por exemplo. E recentemente, foi o mais recente, veio o próprio Senhor Supremo na forma de devoto, Chaitanya Mahaprabhu, a mostrar favor especial para as almas caídas desta era de ferro, Kali Yuga. Kali Kukura Kandana Jadi Chao Rei Kali Yuga Pavana Kali Bhayanashana Sri Satinandana Gaure. Quem quer sair dessa era de ferro é como a boca, os dentes afiados de um cachorro, de um cão nervoso, simplesmente deve cantar o nome de Satinanda, o filho de mãe Sati, que é Chaitanya Mahaprabhu. Kali Kukura, Kandana Jadi Jadi Chaure, Kali Yuga Pavana, salvador de Kali Yuga, Kali Bhayanashana, que mata o medo dessa era de Kali. Aqueles que adotam Chaitanya Mahaprabhu vão perder o medo dos problemas que tem essa era. Sri Satinandana Gauri, simplesmente canta o nome do filho de mãe Sati, que é Sri Chaitanya Mahaprabhu. O próprio Chaitanya Mahaprabhu veio mostrar misericórdia especial para as almas caídas, que é a gente, que é a alma condicionada. O Nara Narayana também é uma dessas manifestações que veio para isso. Ela é a quarta manifestação de Deus. Uma coisa aí nesse? Dúvida, não? Sim, Prabhu. Sim ou não? Dúvida sim ou não? Só um momento, Prabhu, é que meu áudio está aberto aqui. Um momento. Sem dúvida? Ou quer falar alguma coisa? Quer falar, mas não deu? É isso, Lali? Você acha? Ela caiu. Pois é, mas queria falar ou não? Eu não entendi. Muito baixo o áudio. Também não entendi muito bem, Às não. vezes oscilou a internet dela, por isso que não deu para entender. Agora, verso 10. Aqui está dando um resumo das manifestações dos avatares, um resumo. Depois vai explicar detalhadamente, um por um, mas aqui está dando
Breve descrição, né? Júlia, falar alguma coisa sobre esse aqui? Ou não? Não, Prabhu, eu havia Ah, dito que sim, eu não havia nenhuma dúvida, que estava tudo certo. vamos lá, o 10. Panchama kapilo nama siddhesha kala viplutam pravacha surai sankhya tattagrama vinirnayam. A quinta manifestação, chamada Senhor Kapila, é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele fez uma exposição dos elementos criadores e da metafísica a Ashuri Brahmana, pois no decorrer do tempo, esse conhecimento havia sido perdido. Comentário. Ju, você vai ler? Eu não vou conseguir ler, Thalita, eu estou em movimento aqui. Tá. A soma total dos elementos criadores é de 24 ao todo. Todos e cada um deles são explicitamente explicados no sistema de filosofia Sânkhya. A filosofia Sânkhya é geralmente chamada de metafísica pelos acadêmicos europeus. O sentido etimológico de Sânkhya é aquilo que explica muito ludicamente através da análise dos elementos materiais. Isso foi feito pela primeira vez pelo Sr. Kapila, que é nomeado aqui como sendo o quinto na lista das encarnações. Hoje em dia fala muitas palavras, metafísica, que é chamado no Ocidente Sankhya, que eles chamam de metafísica, que explica o universo através da análise dos elementos materiais, as camadas de elementos materiais, o universo em si, como é composto o corpo humano, sutil, grosseiro, as camadas dos planetas. Eles chamam aqui de metafísica. Kapila expôs isso pela primeira vez, chamado de Sankhya. Kapila Devi, ou Kapila Muni, é um avatar também de Vishnu, manifestação de Vishnu, de Deus. É a quinta aqui nessa contagem aqui dos avatares. Ele expôs essa filosofia Sankhya, que analisa detalhadamente os elementos da criação. Ele falou que o total dos elementos criadores são 24 ao todo, contando com os elementos materiais, sutis, depois a alma, super-alma, etc. Verso 11. Shastam atreir apatyatvam prita prapto nasuyaya anvikikin alarkaya praladadibhya uchivam. A sexta manifestação do Purusha, ou seja, de Vishnu, foi o filho do sábio Atri, Atri Rishi. Atri Rishi é um grande sábio, e é um dos 7 grandes sábios que aqui eles chamam constelação Ursha. Ursha, você vê, a palavra é Ursha Rishi, que é essa constelação dos 7 Rishis, que aqui eles chamam, tem Ursha maior, Ursha menor, são os planetas desses grandes sábios. O Atri é um desses grandes sábios. Atri Rishi. Em Atri, Vishvamitra, Vashista, Krato, são grandes sábios que vivem nos planetas superiores. A sexta manifestação do Purusha foi o filho desse sábio Atri. Ele nasceu do ventre de Anashuya. Anashuya foi uma grande devota de Vishnu, casta e muito devota de Vishnu, tem vários passatempos. Com ela, bastante poderosa, Anashuya Devi.
Ele nasceu do ventre de Anashuya, que orou por uma manifestação, ou seja, que Deus descendesse de alguma forma. Ele falou sobre o tema da transcendência a Alarca, Pralada e outros, como Jadu, Rai, etc. Comentário. A Carol vai? Haribo, não estou podendo ler. Certo. O Senhor encarnou-se como Dattatreya, o filho do Rishi Atri, e Anashuya. Anashuya. A história do nascimento de Dattatreya como uma encarnação do Senhor é mencionada no Brahmananda Purana. Brahmanda Purana. Brahmanda Purana. Em relação com a história da devota esposa. Não, da sua devotada esposa, que é Anashuya. É verdade. Ali se diz que Anashuya, a esposa do Rishi Atri, orou diante dos senhores Brahma, Vishnu e Shiva da seguinte maneira: Meus senhores, se estáis satisfeitos comigo e se desejais que vós peça algum tipo de bênção, então rogo que vós combineis juntos para tornar vós meu filho. Isso foi aceito pelos senhores, e como Dattatreya, o senhor expôs a filosofia da alma espiritual e instruiu especialmente Alarca, Pralada, Yadu Rai. Raya. Você vê, a Anashuya é bastante famosa na Índia, não sabe as histórias dela. Ela é muito casta, muito devotada, muito austera. Bem casta, o esposo dela, Atri, deu o exemplo de como uma esposa deve ser. E todo mundo na Índia conhece a história dela. Uma dessas histórias é que o próprio Vishnu, os semideuses ficaram com inveja da castidade dela e tentaram quebrar a castidade dela. E aí enviaram o próprio Vishnu, Shiva e Brahma para tirar a castidade dela. Porque as esposas de Vishnu e Shiva e Brahma ficaram com alguma inveja dela. Era muito poderosa, muito devota e muito casta, muito poderosa esposa. Então, eles apareceram como numa forma disfarçada na casa de Anushuya, visando quebrar a castidade dela. E aí, pelo poder, quando eles estavam tentando corromper a cabeça dela de alguma maneira para tirar a castidade que ela tinha com o esposo, na verdade aconteceu o oposto. As esposas de Brahma, Vishnu e Shiva que enviaram, quando eles foram tentar quebrar a castidade, quando elas voltaram, na verdade elas viram que Brahma, Vishnu e Mahesh, na forma de Shiva, na forma de Dattatreya, Vishnu na forma de Dattatreya, Shiva na forma do outro sábio que morava em Vrindavan. Teve a história do Ekadas, esqueci o nome dele, de outro grande sábio. Então, quando as esposas voltaram, Shiva, Brahma e Vishnu estavam na forma desses grandes sábios tomando leite, como se fosse filho de Anushuya.
pelo poder da devoção e castidade de Anushuya. Eles não conseguiram, não só não conseguiram quebrar a castidade, como pelo poder da castidade dela, Brahma, Vishnu e Shiva se tornaram como filhos dela. Um Dattatreya é esse Vishnu. E teve filho, que transformou em filho dela. Então, essa é uma das glórias de Anushuya Devi. E esse Senhor que manifestou, Dattatreya, é manifestação de Vishnu. Ele manifestou dessa forma. Gurudeva conta isso relacionado com Lakshmi. Quando Lakshmi desejou Krishna participar dos passatempos de Vrindavan com Krishna, mas ela ia ter que deixar Narayana. E dessa vez, quando ela falou para Narayana e tirar a castidade de Anushuya, quando ela voltou, Narayana estava na forma de Dattatreya, ou seja, ela ficou sem o Narayana dela. Então, quando ela foi pedido pelas Gopis que ela ia ter que deixar Narayana se ela quisesse entrar nos passatempos de Krishna, as Gopis, elas tinham Krishna como amado. Ela tinha uma relação de amado e amante. E a Lakshmi ia ter que deixar os pés de lótus de Narayana. Ela lembrou desse passatempo, de que quando ela deixou Narayana, ela ficou sem Narayana. Então ela não quis deixar Narayana, ela prometeu, jamais vou deixar os pés de lótus de Narayana, Lakshmi Devi. Então por isso ela não conseguiu entrar nos passatempos de Krishna, igual as Gopis. As Gopis largaram tudo, até mesmo os esposos, mas Lakshmi jamais largou os pés de lótus de Narayana, por isso ela não foi qualificada. O Gurudeva conta nesse sentido aqui. Anushuya, em várias histórias dela, Dattatreya apareceu como filho dela do grande sábio Atri Rishi. Alguma coisa aí nesse? Agora não. O outro, que era Shiva, manifestou como Durvasha Rishi, é o nome. Shiva como Durvasha, Vishnu como Dattatreya e Brahma como outro sábio. E quando as esposas deles voltaram, achando que eles tinham quebrado a castidade, era o contrário. Ela estava com eles no colo. Eles estavam tirando leite, na forma de bebê. Elas chegaram e não entenderam nada. Cadê meus esposos? Eles estavam aqui, bebê, mamando no seio dela, filho dela, pelo poder da devoção e da castidade dela. Verso 12. Tatha saptamakutyam ruchir jagyo bhyajayata sajamadhyai suraganai apatswayam bhuvantaram. A sétima manifestação foi Yagya, o filho de Prajapati Ruchi e sua esposa Akuti. Ele controlou o período durante a mudança do Swayambhuva Manu e foi assistido por semideuses, tais quais seu filho Yama. Significado. Os, po-
Os pontos administrativos ocupados pelos semideuses para manter as regulações do mundo material são oferecidos aos seres vivos piedosos altamente elevados. Quando há escassez de tais seres vivos piedosos, o Senhor encarna-se como Brahma, Prajapati, Indra, etc., e assume os cargos. Durante o período de Swayambhuva Manu, o período atual é de Vaisvata Manu. Não havia. Vaivashvata Manu. Aqui está falando que durante o período de Swayambhuva Manu aconteceu isso, e que está falando que no período atual não é esse. Esse foi em outro período, o período atual de Vaivashvata Manu. Durante o período de Swayambhuva Manu, não havia Ser vivo apropriado que pudesse ocupar o posto de Indra, o rei do planeta Indraloka, céu. Daquela feita, o próprio Senhor tornou-se Indra. Assistido por seus próprios filhos, como Yama, é isso? É. Yama e outros semideuses, o Senhor Yagya. Yagya regeu a administração dos afazeres universais. Durante o período, lá a gente leu, são 14 Manus durante um dia de Brahma. Cada Manu reina, rege 71 ciclos das 4 eras, 14 vezes 7 dá 1000. E nesse período, Swayambhuva Manu Swayambhuva Manu, onde quem regia era Swayambhuva Manu, não tinha nenhuma entidade viva para ocupar o posto de Indra. Indra é um posto. Uma entidade viva piedosa assume o posto de Indra e fica como rei dos planetas celestiais. Indra é o rei celestial. Então, Indra é um posto. Então, quando não tem alguma entidade viva, piedosa, para assumir aquele posto, o próprio Vishnu assume. Então, nesse período de Swayambhuva Manu, não tinha. E aí Vishnu apareceu como Yagya e ocupou o posto de Indra. Está falando aqui. Essa é a 7ª manifestação. Você vê os detalhes que tem nas escrituras. Isso aqui, Swayambhuva Manu, está falando de milhares e milhares de anos. Tem tudo, todos os regentes, os Prajapatis, os progenitores de outras eras, não só desse dia de Brahma, começou há 4 milhões de anos, mas de outros ciclos. Isso só tem nas escrituras velhas, em nenhuma outra. Nos outros ele não pode nem imaginar que tem aqui. Você vê, aqui tem o período Vaivashvata Manu, é o que a gente está agora. Cada Manu rege 71 ciclos das 4 eras. A gente está agora no 28º ciclo. Ou seja, ainda falta 43. São 71, falta 43. Ciclos para acabar essa Kali Yuga. Ou para acabar esse reino de Vaivashvata Manu. Ele é o 7º Manu. Depois vai vir o 8º. Aí mais 71 ciclos das 4 eras junto. Aí depois o 9º, aí 71 ciclos dessas 4 eras. Que são 4.320.000 anos juntos. Esse ciclo de 4 Satya Yuga, primeira era, Treta Yuga, segundo, Dwapara, terceira, Kali Yuga. Esses 4 ciclos são 4.320.000 anos. Isso vezes 71 é regido por um Manu. Depois troca. Outro Manu.
e assim vai, 14 Manus. A gente está no 7º Manu, no 28º ciclo. Os Vedas dá exatamente onde que a gente está no tempo do dia de Brahma, relacionado com o tempo de Brahma, exatamente aqui na Terra. É só os Vedas que tem isso. Dá para a gente se situar. Ainda falta, nessa Kali Yuga, 5.000 anos se passaram, Kali Yuga tem 327 mil anos. 327 mil anos já se passaram 5, ainda tem mais 320 e poucos mil anos para acabar essa Kali Yuga. Ou seja, está muito longe ainda. Vai chegar o que chama de Apocalipse. Pode ter começado agora, mas vai piorar bastante ainda. Tem mais 320 mil anos. E depois tem mais 46 ciclos, para depois mudar do Manu atual para entrar outro, o 8º. Aí depois 14, e isso é um dia de Brahma só, de estudo. Um dia de Brahma só. Você vê, um dia de Brahma já é difícil de calcular. Imagina 10 anos de Brahma, ninguém pode calcular. 100 anos de Brahma, a vida de Brahma, é impossível calcular o tempo. O tempo de lá é diferente daqui. Não é isso, a 7ª manifestação chama Yagya, filho de Ruti e Akuti. Uma coisa aí? Isso é bom saber, porque tem gente toda hora na internet, tem o pessoal fica falando que vai acabar o mundo, né? Daqui a pouco, não sei, tal Jesus vai voltar, tal Messias vai voltar. Mas a escritura védica é a única que fala o tempo exato. E Kalki, esse é o Messias, o mesmo Kalki, ele vem no final só da era de Kali, ou seja, vai demorar muito ainda. Ninguém nada? Babu, Hum. eu já perguntei isso, né? E sempre só afirmando, Hum. se- sempre vai ter oportunidade de conhecer sobre Deus, né? Deus sempre vai estar presente para quem quiser saber dele. Hum. Hum. Porque se só vai piorar, né? Vai ter, mas vai diminuindo, né? Vai diminuindo, mas vai ter sempre alguém. Mas a tendência é diminuir, a tendência é as inclinações demoníacas aumentarem e as piedosas diminuírem. Mas sempre vai ter, principalmente nessa era, porque Chaitanya Mahaprabhu apareceu nessa, então essa é especial, então sempre vai ter. Mas provavelmente a quantidade vai, depois de passar o tempo, vai piorando até chegar numa condição bem degradada, né? Porque Mas assim, sempre vai ter oportunidade. porque assim, é uma tendência natural, né, do homem ter filho, né? Querer Hum. procriar. E aí as pessoas falam, mas por que que eu vou ter filho se o mundo só vai piorar, né? Tem muita gente que fala isso, criar filho nesse mundo e tal. Mas aí é medo, né? É uma das 7 kleshas, é o medo da fraqueza de quem não tem fé nenhuma e nem força espiritual nenhuma. É uma das Kama, Krodha, Lobo, Moha, Mad, Matsarya. Por isso que fala nessa canção Kali Kukura, Kadana Jadi Chao Re, Kali Uga Pavana, Kali Bhaya Nashana. Bhaya quer dizer medo. Nashana quer dizer que mata ou que destrói. Kali Uga. Kali Bhaya Nashana, aquele que destrói o medo de Kali Uga. Sri Satinandana Gaure.
aquele que canta, gal quer dizer canta. Ele falando, ó irmão, simplesmente canta o nome de Chaitanya Mahaprabhu e isso vai matar seu medo dessa era de Kali. As pessoas com medo, né, por falta de fé em alguma manifestação de Deus, então fica cheio de medo. Ah, eu vou fazer isso porque tem medo disso. Vou fazer isso porque eu não vou ter dinheiro por isso. Ah, não vou ter filho porque meu filho vai acontecer isso. Então, no final, não faz nada. Então, é melhor render tudo, inclusive o medo, aos pés de loto do Senhor e acabar com o medo. Né? Encarar com a força da devoção que vier. Se a gente estiver forte espiritualmente, a gente fica forte em qualquer situação. Olha aí que está no Oriente Médio aí, ou até na Índia, a situação precária que eles vivem, aí não tem medo, vive a vida, encara o que tem que ver. Pode ter guerra, pode ter muita fome, pode ter problema, mas encara. Mas aqui, com a fé fraca, qualquer coisinha é problema. Ah, aconteceu isso, agora está difícil, aí não dá para fazer nada. Mas tem gente que está aí com guerra, aí, passando fome e está firme, ó. Nem passa na cabeça desistir, eu perder a fé em Deus e continuar as práticas. Então, esse medo acho que vem disso. Esse é um dos medos. Não, eu vou ter filho porque está muito difícil o mundo. Já não estou me aguentando. Quanto mais aguentar, eu não estou me aguentando. Vou pôr mais um, vai piorar, vai dobrar as coisas. Não estou querendo. Acho que é mais falta de fé em alguma coisa, né? Aí começa a vir, o medo vai tomando várias coisas, né? Em vários kirtans que são Prabhupada gostava de cantar. Bhaja Hure Mana Sinandanandana Abhaya Charanara Vindare. Bhaja Hure Mana, ó mente. Bhaja, adore. Hare, ó, mana, mente. Bhaja Hure Mana Sri Nandanandana, filho de Nanda, Maharaj, é Krishna. Bhaja Hore Mana Sinandana Abhaya Charanara Vindare. Abhaya quer dizer, você vai ficar sem medo. Bhaya quer dizer medo. Abhaya, sem medo. Charanara Vinda, significa os pés de lótus desse Nandana, Krishna. Essa canção, o Vaishnava fala, ó mente, simplesmente adore o Senhor Supremo e renda aos pés de lótus dele, e assim todo medo vai embora. Você vai se tornar abaya, sem medo, destemido. Igual para lá, era destemido. O pai dele mandou matar ele de qualquer jeito. Ele permaneceu fixo em Bhakti Yoga sem medo. O nome do Swami Prabhupada, quando ele nasceu, o pai dele era devoto. Qual que era? Botou o nome dele de Abhaya Charan. Depois, quando ele foi iniciado, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele era conhecido como Abhaya Charanaravinda. Abhaya Charanaravinda. Por isso que ele gostava de cantar esse Kirtana. Esse Kirtana conectava com o nome dele. Abhaya Charanaravinda. Ele fala, a pessoa que adora o Senhor Supremo vai se tornar Abhaya, destemida, sem medo. Acho que é isso, né? Se você falar isso para qualquer pessoa que tem fé, ou se for no Oriente Médio, ou na Índia falar isso, ele não vai nem entender a pergunta. Como assim? Ele vai perguntar, como assim? Medo de quê? Principalmente a gente que vive aqui, né? Sem problema nenhum. Porque eles vivem no real problema, né? Pois E tem é, vários e vários filhos. Vários e vários filhos. Mas se pois alguém é. falar isso morando aqui, aí que eles não vão entender mesmo. Eles vão ficar umas 3 horas para a pessoa explicar, para eles tentar entender o que está acontecendo. É. É.
verso 13. Hastame meru devyantu naberjata urukramaha dakshayam vashmadhiranam savashrama namaskritam. A oitava manifestação foi do rei Rishabha, filho do rei Nabhi e de sua esposa Merudevi. Nessa manifestação, o Senhor mostrou o caminho da perfeição, que é seguido por aqueles que controlaram plenamente seus sentidos e que são honrados por todas as ordens de vida. Posso ler? Pode. Significado. A sociedade de seres humanos é naturalmente dividida em 8 ordens e status de vida. Quais são elas? Não, sem ler aqui o nome. Não, o nome. Aqui está falando em português. O nome. Tem os... Calma. 4 ordens. São 8. 4 Varnashrama, coisas sociais, sacerdotais, espirituais. Tem o chave de família. Tem o Brahmana. Nome. Vamos para os Sociais. Shudras. Sociais. Shudras. Vaishya, os Vaishyas, Kshatras e Brahmanas. Isso. E os espirituais? Grihastra, Sannyasa, Grihasta, Sannyasa. Falta 2. Depois do Sannyasa me deu um branco. O que vira? Eu esqueci. Não sei. Alguém completa aí? Falta só 2. Foi quase tudo. Sociais foi todos. Sacerdotais faltou 2. Ninguém? Sacerdotais. Grihasta. Que mais? Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasa. Os 8, vamos lá. As quatro. Nossa, me perdi. A classe inteligente, a classe administrativa, a classe produtiva e a classe trabalhadora formam as 4 ordens de ocupações. A vida de estudante, a vida de chefe de família, a vida retirada e a vida renunciada constituem os 4 status de avanço cultural a caminho da compreensão espiritual. Desses, a ordem de vida renunciada ou a ordem de sannyasa é considerada a mais elevada de todas. E um sannyasi é constitucionalmente o mestre espiritual para todas as outras ordens e status. Na ordem sannyasa, há também 4 estágios de elevação rumo à perfeição. Esses estágios chamam-se Kutichaka, Bahudaka, Parivrajacharya e Paramahansa. O estágio de vida Paramahansa é o mais elevado estágio de perfeição. Essa ordem de vida é respeitada por todas as outras. Maharaj Rishabha, o filho do rei Nabhi. Quando a gente fala, vai fazer o Jaya Dwani para os mestres, a gente fala
Om Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Sat Shishima Shila Bhaktivedanta Narayana. A gente fala isso. Om Paramahamsa. Esse é o último estágio de devoção ou da ordem renunciada. Om Paramahamsa Parivraja Kacharya, porque eles viajaram o mundo inteiro pregando a mensagem do Senhor Chaitanya. A gente sempre fala isso. Om Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Sat 108. Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Shishima Shila Bhaktivedanta Narayana Shila Bhaktivedanta. Esses estágios da vida. Paramahamsa mais elevado. Essa ordem divina. Maharaj Rishabha, o filho de Reinab e Merudev. Era uma encarnação do Senhor. E instruiu seus filhos a seguirem o caminho da perfeição através de tapasya, que significa, que santifica a existência de uma pessoa e a habilita a alcançar o estágio de felicidade espiritual, que é eterna e sempre crescente. Todo ser vivo está buscando felicidade, mas ninguém sabe onde se pode obter felicidade eterna e ilimitada. Homens tolos buscam prazer material dos sentidos como substitutivo para a verdadeira felicidade. Mas tais homens tolos se esquecem de que a dita felicidade temporária, derivada dos prazeres dos sentidos, também é desfrutada por cães e porcos. Nenhum animal, pássaro ou besta é desprovido desse prazer dos sentidos. Em todas as espécies de vida, incluindo a forma humana de vida, tal felicidade é vastamente obtenível. A forma humana de vida, contudo, não se destina a essa felicidade barata. A vida humana destina-se a alcançar eterna e ilimitada felicidade, através da compreensão espiritual. Essa compreensão espiritual é obtida por tapasya, ou submissão voluntária ao caminho de penitência e abstinência do prazer material. Aqueles que têm sido treinados para a abstinência dos prazeres materiais chamam-se dhiras, ou homens que não são perturbados pelos sentidos. Somente esses dhiras podem aceitar a ordem de sannyasa e podem elevar-se gradualmente ao status de Paramahamsa, que é adorado por todos os membros da sociedade. O rei Rishabha propagou esta missão, e na última fase de sua vida, isolou-se completamente das necessidades corpóreas materiais, o que constitui um estágio raro que não pode ser imitado por homens tolos, mas que deve ser adorado por todos. Você vê, ninguém deve imitar, mas sim adorar esses grandes sábios. Igual esse rei Rishabha. Dúvida nisso? Quatorze. Rishibhi Jachito Bheje Navamam Parthivam Vapu Dugdhemam Osadhi Viprastenayam Sa Usatama. Pode ler aí. Lá ali. Ô, Júlia. Ó Brahmanas, sob a nona reencarnação, o Senhor, invocado pelos sábios, aceitou o corpo de um rei, Prito,
que cultivou a terra para produzir vários viveres, e por esta razão a terra ficou bela e atrativa. Significado. Antes do advento do rei Prito, houve grandes falhas administrativas devido à vida viciosa do rei anterior. O pai de Maharaj Prito, Não, o rei anterior era o pai dele, ele tinha vida viciosa, tinha falhas administrativas. Antes dele, então, estava mal administrado. A classe, de homens inteligentes, ou seja, os sábios e os brâmanas, não apenas rogaram ao Senhor que descesse, mas também destronaram o rei anterior. É dever do rei ser piedoso e zelar pelo bem-estar geral dos cidadãos. Sempre que há alguma negligência da parte do rei no cumprimento de seu dever, a classe de homens inteligentes deve destroná-lo. A classe de homens inteligentes, contudo, não ocupa o trono real, porque eles têm deveres muito mais importantes para o bem-estar do público. Ao invés de ocupar o trono real, eles oraram por uma encarnação do Senhor, e o Senhor veio como Maharaj Prito. Homens deveras inteligentes ou brahmanas qualificados nunca aspiram a postos políticos. Maharaja Prito cultivou muitos produtos da terra, e assim não apenas os cidadãos ficaram felizes por terem um rei tão bom, mas também toda a face da terra tornou-se bela e atrativa. é. Essa é a nona manifestação, o rei Prito, que cultivou muito bem a terra e toda a terra tornou-se bela e atrativa. Verso 15. Rupam sa jagre matsyam chakshuso dodhi samplave navyaropyam mahimayam apad vaivasvatam manum. Quando houve. Nossa, aqui está um pouco barulho agora. Quando houve uma inundação completa, após o período do Chakshusha Manu, e o mundo inteiro estava mergulhado dentro da água, o Senhor assumiu a forma de um peixe e protegeu Vaivasvata Manu, alojando-o em um barco. Significado. Segundo Sridhara Swami, o comentador original do Bhagavatam, nem sempre há uma devastação após a mudança de cada Manu. Entretanto, essa inundação após o período de Chakshusha Manu aconteceu para mostrar algumas maravilhas a Satyavrata. Contudo, Shri Jiva Goswami dá provas definitivas de escrituras autorizadas, como Vishnu Dharmotara, Markandeya Purana, Harivamsa, etc., de que sempre há uma devastação depois do fim de cada Manu. Srila Vishwanatha Chakravarti Bharti também apoia Srila Jiva Goswami, citando Bhagavatarmrita sobre essa inundação depois de cada Manu. Ademais, o Senhor se encarnou nesse período em particular para mostrar especial favor a Satyavrata, um devoto do Senhor. Vedível Goswami fala que a final de cada Manu tem uma mini pralaya. Pralaya quer dizer inundação. E tem na Bíblia também, né? Chama de... Como que chama lá? Na Bíblia chama como? Essa inundação tem um nome lá. Né? Dilúvio? Dilúvio,
Nós chamamos de dilúvio. E esse dilúvio tem um mini dilúvio em cada final de cada Manu. São 14 Manus, em cada final de cada Manu tem um mini dilúvio. Tem para lá e mini dilúvio, e marra para lá e grande dilúvio. Então, nesse mini dilúvio, certa feita, quando houve inundação, não, esse grande, nesse grande dilúvio, depois de Chakshucha Manu, pode ter sido no último Manu, né, do último ciclo, talvez. O mundo inteiro estava mergulhado dentro da água. Nesse dilúvio, no dilúvio comum, enche de água até os planetas celestiais. E no grande, aí até o planeta de Brahma, tudo. O mundo inteiro estava mergulhado dentro da água. O Senhor assumiu a forma de um peixe, Matsya Avatar, que é a forma de Vishnu, na forma de um peixe. Protegeu Vaivashvata Manu, colocando ele em um barco. Quando, nesse dilúvio em especial, o mundo inteiro ficou sobre água e Matsya, Vishnu apareceu na forma de um peixe, Matsya quer dizer peixe, e apareceu um barco. Nesse barco, Vaivashvata Manu entrou e com uma corda, esse peixe tinha um chifre aqui, amarrou uma corda aqui e esse peixe Matsya, Vishnu, puxou o barco, deu direção para ele não afundar, e tirou ele, deu firmeza para ele lidar naquela situação do dilúvio. E assim protegeu o sábio Vaivashvata Manu. Essa história também tem na Bíblia, né? Arca de Noé, Arca de Manu, lá é a Arca de Noé. Também nessa tinha o Jonas, que foi engolido pelo peixe, salvo pelo peixe. Esse peixe também é Matsya. Matsya quer dizer peixe. Então essa é uma das formas de Vishnu bem conhecidas, até tem no Dasavatar. Keshavadrita Mina Shari. Mina é outro nome de Matsya, quer dizer peixe também. Keshavadrita Mina Sharira Jaya Jagadirisha Hare. Jaya Jagadisha. Dasavatar Stotra, Jadeu Goswami. Tem também Matsya Avatar. Depois a gente continua. Essa foi a décima manifestação Matsya Avatar. É peixe. Vishnu na forma de peixe. Para salvar os sábios da devastação universal. Para depois que fosse criado, esses sábios ficaram com as sementes. Vai explicar depois. Aqui está falando só um resumo de cada um. Durante o Bhagavata vai explicar cada uma dessas de forma detalhada. Esses sábios pegaram as sementes e depois do dilúvio eles plantaram todas as árvores que tem, eles plantaram aqui na terra. Por isso que até os geólogos falam, essa montanha foi coberta pelo oceano há não sei quantos mil anos. Como virou árvore, tanto de árvore depois, esses sábios foram salvos pela manifestação de peixe de Deus, eles foram instruídos por Vishnu a trazer as sementes, o saco de semente de todas as plantas do mundo. Aí depois do grande dilúvio, eles jogaram a semente por todos os lugares da terra. E aí depois cresceu no mundo inteiro todos os tipos de árvore. Igual tem na Amazônia, tem do outro lado lá na Índia, tudo tem. Foi assim que depois voltou tudo de novo. Eu continuo.
Alguém tiver alguma coisa aí antes? Não, tá. O estimado Bhagavad tem história, não só dessa era, mas também de várias outras eras. É chamado de Purana. Esse chamado Bhagavad é chamado de Mahapurana, o grande Purana. Então, nos Vedas tem histórias de várias outras eras. Muitas coisas dessas que o pessoal não sabe quem criou, quem construiu, tecnologia avançada, foi em outras eras. Só tem nos Vedas. Eles não conseguem detectar quem construiu, quando que foi, mas nos Vedas fala isso. É muito, muito tempo, eles não conseguem calcular. Isso tem tudo nos Puranas. Purana quer dizer história antiga, de antes da Bíblia, do tempo que começa a Bíblia, que é o começo dessa era de Kali. Antes disso, os Puranas contam as histórias antigas da humanidade. Purana significa isso, história da humanidade antiga. E o Bhagavata é chamado de Mahapurana, o grande Purana. Ninguém nada? Carol quer cantar aí? Quero. Ah, Hare Krishna. Não, deu um branco aqui. Hare Krishna. Tá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, 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 Hare 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 Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama. Rama, Jai Hare Hare. Gurudev. Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Sai Gaur Haribo. Gora Haribo, Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Sai Gaur Nitai Haribo. Haribo, Haribo. Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Gaur Haribo. 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 Haribo, Gora Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Namika Giridhar Radha Vinod Bihari Radha Nayananath Shri Radha Govinda Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajya Kacharya Statra Shishma Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajya Kacharya Statra Shishma Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai श्री रूपनु गुरुवाग की जय सदगोस्वामी प्रभु की जय पंचतत्माक श्री गौर हरि की जय श्री नवद्वीप धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय क्षेत्र धाम की जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास मुनि की जय सुखदेव गोस्वामी पाद की जय सुत गोस्वामी पाद की जय नर नारायण ऋषि की जय श्री भगवान नृसिंहदेव की जय भक्त प्रभात महाराज की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय Jai. अचित पावन श्री नित्यानंद राम की जय तुलसीदास देवात्म की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Haribo. हरे Haribo, boa Hare noite. Bom.